Boa pergunta, né? Por que as provas orais são produzidas na audiência? Olha, é uma opção do legislador. É uma opção do legislador. O princípio é o seguinte: o que se espera é que as provas sejam concentradas no mesmo ato processual. É claro que não é possível produzir uma prova pericial na audiência. Não dá. Mas é possível ouvir o perito. Então já tem esclarecimentos periciais. Tá? É claro que as provas documentais são apresentadas antes, né? As provas documentais são apresentadas na petição inicial, em regra, e na contestação. Ok. Mas em compensação, as partes também são ouvidas na audiência, que é o depoimento pessoal. Ora, se eu já tenho uma prova técnica, se eu já tenho os documentos, eu preciso agora de testemunhas. Eu preciso agora de terceiros, de pessoas que não têm interesse naquela causa, que prestem um depoimento a fim de esclarecer os fatos. Também ouvidas aonde? Na audiência de instrução. Também ouvidas na audiência de instrução. Então a audiência de instrução, ela atende o princípio da oralidade. Tudo o que acontece na audiência de instrução é feito na forma oral. O depoimento pessoal, os peritos, testemunhas, as razões finais de um processo, muitas vezes os memoriais, razões finais são apresentados nessa audiência de instrução, tudo pela oralidade. Por quê? A oralidade deixa o processo mais objetivo, deixa o processo até menos complexo. Isso faz o quê? Que eu tenha um julgamento mais rápido. Observem, tanto no juizado especial civil, que tem um procedimento célere, quanto no rito sumário pelo CPC, tudo ocorre dentro de uma audiência. Até mesmo a defesa é apresentada em audiência. É que nas ações de maior complexidade não é possível apresentar uma contestação na audiência, é por uma questão de tempo mesmo. Não é uma questão de tempo. O juiz não pode ficar tanto tempo dentro de uma audiência, né? Mas nas ações de menor complexidade, tudo se resolve na audiência, no princípio da oralidade. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você que pode ter ideia de que uma audiência de instrução é parecida com um júri, né? Onde você tem lá uma plateia assistindo, onde você tem lá os jurados, não é? E onde você tem um juiz, o promotor, advogado, dando para lá e para cá. Não é nada disso. Uma audiência de instrução é feita numa sala, é como se fosse uma reunião, tem o juiz, os advogados, as partes, não tem nenhuma relação com o júri, nenhuma mesmo, tá? Isso é para você conseguir visualizar um pouco mais o que é uma audiência de instrução. Ok? Entendido? Tá certo. Bom, agora, respira um pouco, porque nós vamos ao nosso terceiro bloco, né? O X da questão. Olha, é muito rápido, eu conto mais uma vez com a sua presença. Até daqui a pouco. Chegamos ao nosso terceiro bloco, olha lá o X da questão. Olha, acompanhem comigo, são 2 testes, tá? Vamos ler as alternativas e vamos chegar à resposta correta. Muito interessante, tem muito a acrescentar. Vamos lá? Vamos ao primeiro teste? Muito bem. Assinale a opção falsa a respeito da prova no direito processual civil. A primeira coisa que tem que destacar sempre é essa questão de assinalar a opção falsa, ou alternativa incorreta. Efetivamente, são aquelas questões um pouco mais difíceis, porque a nossa tendência é identificar a correta. A nossa tendência não é identificar a falsa, né? Só que você, que vai prestar o exame de ordem, você que vai prestar concurso público, você que vai ter prova na faculdade, muita concentração nessas questões. Você não vai entrar nessa. Por isso que a gente vai treinar aqui hoje, tá? Ah, Meira, mas eu não vou fazer nenhuma prova teste. Então o tema é interessantíssimo. Quer ver? A alternativa A diz assim: os indícios constituem meio de prova no direito processual civil brasileiro. A B diz: o réu citado por edital, porque desconhecido seu endereço, não se sujeita aos efeitos da revelia. A C vai dizer o seguinte: na apreciação da prova, o juiz tem irrestrita liberdade. D, goza no processo civil de presunção absoluta de veracidade, os fatos incontroversos. Com a leitura das alternativas,
Vamos buscar agora, não é, qual aquela que nós deveremos assinalar. Vamos lá? Muito bem. Vamos ver. Os indícios constituem meio de prova no direito processual civil brasileiro. Olha, nós já sabemos que não. Quais são os meios de prova? Inspeção judicial, prova pericial, as provas orais e as documentais. Indício não é meio de prova. O indício, ele pode ser utilizado, não é, como parte da compreensão do juiz. Afinal de contas, o que é indício? Indício é o seguinte: eu não consigo comprovar o fato, mas eu consigo demonstrar uma outra situação que me leva à verdade. Então eu não consigo demonstrar X, mas eu consigo demonstrar Y, e Y leva até X. Eu não consigo demonstrar que o indivíduo estava com o carro em alta velocidade, mas eu consigo demonstrar que aquele dia estava chovendo muito e que não era possível frear muito próximo do outro veículo. Consequentemente, o indivíduo é responsável por uma eventual reparação de danos. Então, o indício, não é, chamada pelo professor Arruda Alvim de prova indiciária, não é, ela funciona muito na situação da presunção. Muito na questão da presunção. Quando se fala em presunção, não é, presume-se, é uma dedução. É uma dedução. Eu não consigo comprovar aquilo, mas presume-se que o indivíduo tem responsabilidade. Tá? Então o indício não é efetivamente o meio de prova. Logo, a alternativa A é falsa. A gente já sabe de cara que a alternativa A é falsa. Então, essa que eu tenho que assinalar. Vamos ver a B. O réu citado por edital, porque desconhecido seu endereço, não se sujeita aos efeitos da revelia. É verdade. O réu que é citado por edital não se sujeita aos efeitos da revelia, porque mesmo que esse réu não compareça lá no processo, mesmo que ele não compareça, a lei, lá no seu artigo 9º CPC, obriga o juiz a nomear um curador especial para a defesa dos seus interesses. Então ele terá sim a sua defesa. Claro que é uma defesa geralmente genérica, porque o curador especial não tem conhecimento dos fatos, então é uma defesa genérica, mas é uma defesa, daí porque não há que se falar em revelia. Portanto, certa B. Vamos ver a C? A C diz assim: na apreciação da prova, o juiz tem restrita liberdade. O juiz tem mesmo, no sistema processual brasileiro, ele tem ampla liberdade para apreciar as provas. Ampla liberdade para apreciar as provas. Isso não quer dizer que ele pode fazer de uma prova ilícita, lícita, ou ilegal, legal. Não é isso. Mas a apreciação da prova é de livre convencimento do próprio juiz. Do próprio juiz. Por isso se diz, né, que ninguém sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. É por isso. Ele dá a interpretação de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que ele entende como correto. A D goza no processo civil de presunção absoluta de veracidade dos fatos incontroversos ou incontrovertidos. Correto, no sentido de que o artigo 334 diz, né, não se produz provas com relação aos fatos que são incontroversos. Então, por que é presunção absoluta? Porque não se admite prova em contrário. Essa é a diferença básica de presunção absoluta e relativa. Na absoluta não se admite prova em contrário, e na relativa é possível sim se produzir prova em contrário. Então, quando eu estou diante de um fato incontroverso, isso significa que as partes admitiram como verdadeiro aquele fato. Se as partes admitiram como verdadeiro aquele fato, não há prova em contrário. Portanto, presunção absoluta. Correta a D. Vamos assinalar então a alternativa A. Indício não é meio de prova. Ok? Olha, vamos ao próximo teste? Vamos lá. Considerando as disposições do direito processual civil em matéria probatória, é correto afirmar que é dever da parte comparecer em juízo para prestar depoimento, quando intimada para tal, dever depor sobre qualquer fato que tenha conhecimento. B. A confissão realizada sempre em juízo faz prova plena contra o confitente e apenas poderá ser afastada pela propositura de ação anulatória, caso o processo ainda esteja em curso, ou ação rescisória, se já houver sentença passada em julgado. C. A prova documental, pelo seu rigor formal, sobrepuja a prova testemunhal quando ela é conflitante.